Olá, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou César Marques, sou jornalista e todos os domingos eu tenho uma coluna no site Bahia Press, que é a crônica de domingo, que necessariamente não sai aos domingos. Então, eu convido você que acesse o nosso site, vou deixar o link aqui embaixo, e também o nosso canal no YouTube, quer ajudar a gente? Vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, deixa um joinha e fala sobre, comente sobre o que a gente falou nesse domingo, tá bom? E hoje eu quero fazer uma pergunta simples para você. Essa pergunta ela pode até soar meio estranha e até provocadora, mas ela é legítima. Basta você olhar, você ler, você interpretar os evangelhos com bastante atenção. E uma pergunta que eu quero fazer para você também. O que se tornou boa parte da igreja evangélica dos dias de hoje? Pois é. Você que é neopentecostal, você que é evangélico, você que é protestante, você, minha amiga, meu amigo, está assistindo esse vídeo agora, eu quero lhe fazer uma pergunta. No que se transformou a sua igreja hoje? E eu quero falar para você uma coisa simples, e que todo mundo que lê a Bíblia e que lê o Novo Testamento devia entender. Jesus não buscava fama, riqueza e poder. Pelo contrário, ele recusou ser rei, fugiu da fama, andava com os excluídos. Ele sentava à mesa com prostitutas, com os pobres, com os impuros, segundo a lei religiosa. Ele enfrentou os fariseus, aqueles a quem nós chamamos de covardes, traidores, aqueles a quem nós chamamos de hipócrita. Sim, os fariseus eram hipócritas porque limpavam o exterior, mas por dentro eles estavam cheios de ganância, cheios de inveja, com um ego inflado. Sim. Fariseus são aquelas pessoas, senhoras e senhores, vaidosas, aquelas que usam o púlpito da igreja para se beneficiar, para inflar o seu ego. E hoje, muitos dos que falam em nome de Jesus acumulam riquezas, julgam os diferentes, usam a fé como uma moeda política e vendem promessas em troca de dízimos. Essa é a chamada teologia da prosperidade, que transforma Deus em um caixa eletrônico, que transforma, senhoras e senhores, o púlpito num palanque de poder. Não é verdade? É só a gente olhar um pouquinho para trás e ver o discurso dessa gente. Mas Jesus dizia: ai de vós ricos. E ele completava: meu reino não é desse mundo. Se você quer me seguir, venda tudo que você tem, entrega aos pobres e segue. Se Jesus, senhoras e senhores, estivesse aqui hoje, Jesus não estaria nas cúpulas das grandes igrejas. Ele estaria nas ruas. Jesus, ele estaria nos becos, nos hospitais públicos. Era nesse lugar, senhoras e senhores, que Jesus estaria. Talvez ele estivesse até na fila do CRAS, com gente que vive à margem e foi expulsa dos templos por não caber no padrão e que são chamadas hoje de loucos. E sabe o que é mais chocante? Jesus seria rejeitado de novo. E provavelmente, senhoras e senhores, Jesus também seria novamente assassinado. Não crucificado, porque não está mais em moda, mas quem sabe assassinado com um tiro na cabeça e jogado por uma ponte, deixado em um beco. Jesus seria rejeitado de novo. Seria chamado de comunista, de vagabundo, de subversivo. Tudo isso, senhoras e senhores, por defender os mesmos valores de sempre, que estão lá no Evangelho, no Novo Testamento. Os valores que Jesus defendia, senhoras e senhores, eram amor, justiça, verdade. Então, não, Jesus não seria evangélico. Jesus seria apenas Jesus. Se Jesus voltasse hoje, reencarnado entre nós, será que ele se identificaria com o que se tornou esse movimento evangélico no Brasil?
Será que ele se identificaria, senhoras e senhores, com tudo isso que a gente ouve por aí? Difícil imaginar. Jesus dizia: as raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Isso está lá em Lucas 9:58. Para que vocês não pensem que eu estou falando aqui da boca para fora, eu vou recorrer às Escrituras. Enquanto isso, senhoras e senhores, hoje, muitos pastores vivem em mansões, andam em carro de luxo, voam de jatinho. Eles vendem promessas de bênçãos como se um vendedor vende um carro, uma casa, uma roupa. Eles vendem bênçãos em campanhas milionárias, aqui nas redes sociais. Dizem que a fé traz prosperidade, mas o próprio Mestre nos advertiu: não acumulei para vós tesouros na terra, está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19. Ele prometeu o reino dos céus, não uma casa própria em um condomínio fechado. Jesus dizia: meu reino não é desse mundo. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Quem disse isso foi o Cristo. Em Lucas, capítulo 6, versículo 20. Jesus disse: bem-aventurados os pobres, porque deles será o reino de Deus. Ele não disse bem-aventurados ricos, nem bem-aventurados super ricos. O Cristo dos Evangelhos, senhoras e senhores, jamais disse que a fé elimina a dor. Ele chorou com os que choravam. Levou esperança a quem tinha medo. Ele lavou os pés dos discípulos e morreu crucificado entre dois ladrões. Jesus não prometeu sucesso. Jesus prometeu, senhoras e senhores, se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Jesus falou que seria perseguido. Jesus falou que seria crucificado. Jesus falou que seria condenado à morte. Está lá em João, capítulo 15, versículo 18. É simples isso. É só você ler o Evangelho, o Novo Testamento e ouvir as palavras do Cristo. Porque Jesus não mandou ninguém tomar posse da vitória. Ele disse: quem quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Isso contradiz diretamente o discurso triunfalista que domina muitos púlpitos nas igrejas evangélicas e nas redes sociais. Lá a cruz foi substituída pelo cartão de crédito, a humildade pela autopromoção. Jesus confrontava os religiosos de sua época com palavras duras. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois limpais o exterior do corpo, mas por dentro estão cheios de ganância e injustiça. Está em Mateus, capítulo 23, versículo 25. Hoje Jesus diria o mesmo para muitos líderes que usam a Bíblia para julgar, mas ignoram, senhoras e senhores, o sofrimento do povo, a fome, o racismo, o preconceito e principalmente, senhoras e senhores, esses líderes evangélicos, eles ignoram a desigualdade. Se Jesus voltasse hoje, Jesus seria provavelmente visto como uma ameaça, chamado de comunista, esquerdista, infiltrado. Não é verdade? Ou eu estou mentindo? Talvez Jesus fosse expulso dos templos. Sim, esses templos que ostentam o seu nome, mas que traem a sua mensagem. Porque Jesus dos Evangelhos não era pastor de uma mega igreja. Jesus era um carpinteiro, um andarilho. Jesus era chamado de mestre. Jesus prometeu o céu, ele não prometeu o lucro.
Senhoras e senhores, Jesus, ele não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Porque Deus criou tudo isso. Então, se você realmente acredita em Deus, se você realmente acredita na promessa de Cristo, pare e pense um pouquinho. Será que você não está sendo enganado? Porque o caminho que esses pastores, esses deputados que estão lá em Brasília e que representam a bancada evangélica, o que eles prometem para você é um atalho, é um caminho fácil. Só que Jesus mandou que você carregasse sua cruz. Eu sou César Marques, sou jornalista, é um prazer enorme ter você aqui. Se você quer nos ajudar, vai lá no YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal, vou deixar aqui embaixo, deixa o seu like, curta, compartilha. Essa é a forma que você tem de me ajudar e fazer com que a nossa mensagem chegue a mais gente e que o nosso site, o Bahia Press, seja cada vez mais reconhecido, tá bom? Até a próxima, um abraço, fiquem todos com Deus. E acredite, Jesus não veio para os ricos.